Fala galera, hoje no Resumindo Filmes, eu vou explicar sobre o filme chamado Matrix Revolution, a última parte da trilogia original, em que acompanhamos o desfecho da guerra entre máquinas e os últimos humanos da Terra. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme se inicia imediatamente após os eventos de Reloaded, com a equipe do Capitão Holland à procura da Logos, a nave da Capitã Niobe. Logo em seguida, Meg entra no laboratório e Trinity acorda ao lado do Neo. As duas começam a conversar até que Meg se aproxima de Bane, olha nos seus olhos e mostra para Trinity os cortes no braço, e fala que o Capitão está ansioso para interrogá-lo. Depois, Meg checa em seu computador as atividades cerebrais de Neo, e nota que os padrões dele eram de alguém que estava na Matrix. As duas então olham para Neo sem entender como aquilo era possível. De volta ao convés principal, Morpheus pede que Roland escaneie a Matrix, acreditando que Neo poderia estar lá. AK, o operador, faz uma checagem no sistema, mas não o encontra. Outros dois homens chegam no convés e informam que em 20 horas, as sentinelas invadirão a cidade de Zion. Roland então reagrupa sua equipe, mas logo uma chamada chega para a nave, e Link assume a mesa de operações. Morpheus logo pega o comunicador e Seraph lhe manda ir até a Oráculo. Enquanto isso, Neo desperta com uma menina chamada Sati lhe observando. Ele percebe que está na Avenida Mobile, uma estação de metrô aparentemente vazia. A menina explica que ele não era Matrix, mas que o metrô seguia para lá. No entanto, Neo não poderia ir porque o guarda-freios, o programa que comanda aquele local, não permitiria. Já na Matrix, Trinity e Morpheus acompanham Seraph até o apartamento da Oráculo. Ao entrarem na sala, eles se deparam com uma senhora fumando que eles nunca tinham visto. Trinity questiona quem era a mulher mulher explica que era a Oráculo e um novo corpo, pois teve alguns problemas que custaram sua antiga aparência. Ela então explica à dupla que Neo está preso num local entre a Matrix e o mundo real, e que eles devem se apressar em encontrá-lo, já que o guarda-freios trabalha para o Merovingio, o programa que eles roubaram no filme anterior. Oráculo então pede que Seraph acompanhe os dois, só que antes de saírem, Morpheus questiona se deve confiar nela. Mas a senhora apenas lhe fala que o amigo dele precisa de ajuda. De volta à Avenida Mobile, Sati continua falando com Neo, mas Ramachandra, seu pai, lhe chama. Neo vai ao encontro dele, que rapidamente apresenta sua esposa, Kamala. Neo nota que os três são programas, e o homem explica a Neo o mesmo que a Oráculo falou aos outros, mas acrescenta que Merovingio era o único que podia salvar sua filha, pois programas sem propósitos eram deletados pela Matrix, e ele estava disposto a tudo para salvar a garota por amor. Neo fica confuso como os programas eram capazes de amar, e Ramachandra lhe revela que eles criavam conexões da mesma forma que os humanos. Dentro do metrô, Seraph, Trinity e Morpheus avistam um guarda-freios no corpo de um sem-teto. O homem saca uma arma ao vê-los, e Seraph tenta conversar, mas o guarda-freios puxa a alavanca de emergência, faz o metrô parar e corre por uma estação. Os três o perseguem, enquanto ele tenta acertá-los com tiros. E já em outra estação, o programa olha para os seus vários relógios, percebe que o metrô se aproxima, pula para outra plataforma do outro lado e despista rapidamente o trio. De volta à avenida, Ramachandra olha seu relógio à espera do metrô. Depois fala ao Neo que a Oráculo prometeu cuidar de Sati quando ela fosse contrabandeada, pois ele e sua esposa teriam de voltar ao mundo deles. Logo que o metrô chega, Neo tenta ajudar carregando uma das malas, mas o guarda-freios impede seu embarque. Neo ameaça o programa para que deixe ele entrar, mas o guarda-freios lhe explica que naquela estação quem mandava era ele. Por isso dá um soco jogando Neo na parede sem muito esforço. A família então entra no metrô e Neo é deixado sozinho. Pouco tempo depois ele tenta seguir pelos trilhos correndo, mas retorna ao mesmo ponto. Enquanto isso, Seraph, Trinity e Morpheus seguem até o Clube Hell, uma boate administrada por Merovingio. Ao chegarem no estacionamento, os três sem dificuldades eliminam os seguranças e entram pelo elevador. Seraph explica que no local nenhuma arma era permitida, pois deveriam ser entregues na recepção, e que haveria homens para revistá-los. Quando as portas abrem, Morpheus coloca a recepcionista dentro do elevador e o trio começa a atirar nos capangas, que usam suas habilidades para subir no teto e se esconderem atrás das colunas. Depois, uma troca de tiros cheia de manobras se inicia entre os grupos, mas Seraph, Trinity e Morpheus conseguem eliminar os homens. Por fim, Trinity finaliza o último com um chute violento, que o deixa preso na parede. O trio então invade o clube à procura de Merovingio. O homem, ao lado da sua esposa Persephone, vê os três e ordena que desliguem o som. Seraph afirma que não foram lá para brigar. Merovingio então os manda largarem as armas e assim o trio faz. Eles são levados até o casal, com capangas apontando armas em suas cabeças. Merovingio menciona que a Oráculo deve ter encontrado um novo corpo, dando a entender que o que houve com ela teve a ver com ele.
Morpheus então oferece ao contrabandista um trato para que liberte o Neo. O homem menciona que a única coisa que aceitaria para libertá-lo seriam os olhos da Oráculo. Trinity perde a paciência, ataca os capangas e mais uma briga começa, até que Trinity agarra uma arma e mira no rosto de Merovingio, afirmando que eles todos morreriam ali caso ele não entregasse o Neo. Percebendo que não tem opções, Merovingio aceita libertá-lo. Em seguida, já vemos o metrô retornando à Avenida Móvel. Trinity desce na estação, corre abraçando o Neo e os dois se beijam. Na cena seguinte, Neo pede que o levem até a Oráculo, antes de deixar a Matrix. Na casa da senhora, ela está preparando massa de biscoitos com a pequena Sati. Neo logo chega na cozinha e, a pedido da Oráculo, Sati deixa o local. Depois, a senhora lava as mãos, retira uma bala do bolso e oferece a Neo, mas ele recusa. A Oráculo então senta à mesa e Neo pergunta por que ela ocultou informações sobre a verdade antes, e a senhora fala que não era hora dele saber. Depois, ela acende um cigarro e explica ao Neo que os seus poderes se estendem para fora da Matrix, até o local da origem deles, justificando como conseguiu eliminar as sentinelas no final de Reloaded. Quando questionada sobre a sua motivação, a Oráculo diz que está buscando o fim da guerra, sendo capaz de ir tão longe quanto Neo para isso. Em seguida, ela fala que deve seguir à procura da fonte das máquinas. Depois menciona que tudo que tem um começo tem um fim, e revela que a guerra terminaria naquela noite de um jeito ou de outro. Neo fica confuso com a sua declaração, até que a Oráculo fala que Smith era uma ameaça não só na Matrix, mas ao outro mundo. Neo questiona sobre o que Smith havia se tornado. A Oráculo menciona que ele seria o oposto de Neo, o outro lado da equação, buscando se equilibrar. Nesse instante, Bane, possuído por Smith, desperta dentro da nave, enquanto Neo é desconectado da Matrix com os tripulantes aguardando respostas. Só que Neo pede um tempo para pensar. Em seguida, Meg se comunica com Holland para interrogar Bane. No apartamento da Oráculo, ela termina de preparar os biscoitos na companhia de Sati. Seraph entra tentando alertá-la, mas ela apenas entrega alguns biscoitos à garota e pede que eles saiam. A menina dá tchau ao Oráculo até o dia seguinte e lhe abraça, enquanto os Smiths entram no prédio. Já no elevador, as luzes começam a ser apagadas. Seraph leva a menina até a escadaria, mas eles veem os Smiths subindo e tentam se esconder num quarto. Mas logo, os inimigos invadem o local. Depois voltamos à cozinha com o Oráculo fumando e os Smiths invadindo seu apartamento. Smith fala dos poderes do grande programa que tudo sabe, mas ela apenas o observa friamente. Smith então quebra o prato com os biscoitos na parede. A Oráculo pergunta o que ele fez com Sati e ele ri. A Oráculo então manda Smith continuar com o que ele foi fazer. Ele se aproxima dela e começa a assimilá-la através do braço. Nesse instante, ocorre uma grande mudança no código do programa e um novo Smith se levanta da cadeira. Os demais Smiths ficam receosos sem saber se funcionou, mas o novo Smith / Oráculo retira o óculos e começa a rir loucaço ao perceber o poder que possui. Na Mjolnir, a nave de Roland, Bane mente para o capitão afirmando que não sabe o que aconteceu. O capitão questiona sobre os cortes no seu braço, mas ele parece não entender por que fez aquilo consigo. O capitão então sussurra para Meg fazê-lo lembrar, enquanto Neo está pensativo no quarto e tem uma visão que lhe mostra a cidade das máquinas. Depois, no convés principal, Mauser, outro dos homens de Holland, desce pela escada e avisa que encontraram a Logos. A nave então segue até as coordenadas, avalia o perímetro e aterrissa. O grupo então sai à procura de sobreviventes, escuta um barulho nos destroços e Morpheus se separa com a capitã Niobe. Durante a conversa, os dois ficam felizes por terem sobrevivido, e Niobe revela que esteve com o Oráculo antes das sentinelas atacarem sua nave. Na cena seguinte, somos levados à assembleia na cidade de Zion, com o comandante Locke falando que as máquinas chegariam em 12 horas, enquanto explica que precisam cuidar das sentinelas nas docas, pois se invadissem a cidade, o único local onde as pessoas poderiam se refugiar seria no templo. A conselheira pergunta se ele requisitou os cidadãos como voluntários para o combate, sem falar com eles, e o comandante confirma. Na casa de Z, ela está preparando mísseis para o combate. Cass chega com as crianças e a chama para acompanhá-la até a evacuação, mas ela se recusa a ir. Cass fecha a porta e vai até o encontro da cunhada e tenta convencê-la segurando sua mão, mas Z menciona que está fazendo isso para que possa rever Link, o seu esposo. Cass então lhe solta. Próximo dali, toda a infantaria está posicionando os armamentos e o mesmo garoto do outro filme que admirava Neo derruba as munições no chão. Mifune repreende o rapaz, achando-o muito novo para o combate, mas ele convence o capitão a deixar ajudar na batalha, porque as máquinas iam matá-lo independente da sua idade. De volta às naves, dois dos homens estão carregando a Logos após a batalha, enquanto Link e AK percebem que algo de errado está acontecendo em toda a Matrix. Na cozinha, os tripulantes estudam uma rota para ajudar na batalha de Zion. Roland apresenta sua estratégia, mas Niobe afirma que tem outra melhor, mostrando que eles poderiam seguir
por uma linha de túneis mecânicos para enfrentar as sentinelas. Roland afirma que era impossível dirigir ali, só que Niobe revela que já havia feito aquilo. Nesse instante, Neil chega ao encontro do grupo, fala que precisa ir à cidade das máquinas e que teria de pegar uma das naves. Roland se opõe, afirmando que ninguém levaria sua nave, mas Niobe cede a sua, enquanto afirma que ela será a piloto da Mjolnir. No laboratório, Meg prepara uma injeção para Bane a fim de fazê-lo relaxar, mas logo ele revela que está mentindo e a esfaqueia. Depois, Trinity pega sua bagagem para acompanhar Neil na outra nave. Ele explica para ela que não pode voltar, e Trinity lhe diz que estava pronta para fazer qualquer sacrifício. Por isso, os dois se abraçam. Logo, Link se despede de Trinity, depois Neil dá adeus ao Morpheus. Momento em que os dois reconhecem que foi uma honra trabalharem juntos e apertam suas mãos. Depois, na sala de controles, Niobe se despede da sua nave e sai pilotando a Mjolnir, enquanto Trinity e Neil resolvem fazer o mesmo. Mas assim que dão os comandos, a energia na Logos é desligada. Trinity desce ao nível inferior para verificar os fusíveis, mas é imobilizada por Bane. Trinity logo se joga de costas no chão com ele, acerta sua cabeça com uma luz e sai dando chutes na sua cara. Trinity então se aproxima do rádio e avisa ao Neil sobre Bane, mas ele rapidamente a neutraliza. Na Mjolnir, o Capitão Roland é informado sobre a morte de Meg, mas os homens não encontram Bane pelo local. Morpheus percebe que ele está na Logos e que não poderiam correr o risco de voltar para ajudá-los. De volta a Logos, Neil chega armado e encontra Bane com Trinity em defesa. Neil coloca a arma no chão, se vira e Bane joga Trinity no nível inferior. Depois ele pega a arma, dá alguns golpes em Neil e se revela como um dos Smith. No nível inferior, Trinity se arrasta até os cacos de vidro da luz e corta as amarras em suas mãos. Ela então desliga um fusível e causa uma queda de energia. Isso dá a Neil a chance de escapar do raio e contra-atacar Smith. Em meio à briga, Neil derruba Smith e lhe dá vários socos, mas ele alcança um cabo elétrico rompido e acerta o rosto de Neil, cauterizando seus olhos. Ao se levantar, Bane atrai Neil para outro local e então tenta golpeá-lo, mas ele desvia do ataque e o imobiliza, enquanto outra habilidade se manifesta, permitindo que Neil veja os sistemas com uma aura laranja. Ele então pega uma barra de ferro e quebra a cabeça de Smith. Depois, Neil liberta Trinity e ela lamenta o que houve com a visão do namorado. De volta a Zion, os homens entram nos blindados, as unidades de batalhas individuais, e o Capitão Mifune faz um discurso incentivando todos. Em um túnel próximo dali, os voluntários estão aguardando o comando para iniciar o ataque. Izzy conversa com Charra, sua parceira da resistência. Por fora da cidade, a nave entra em um dos túneis mecânicos e avança silenciosamente, mas acaba encostando em um dos destroços e as sentinelas começam a persegui-los. Isso obriga os homens a correrem para o posto de batalha. Morpheus assume o outro controle da nave e Niobe passa a executar manobras arriscadas enquanto são perseguidos. Continuando nas docas, os blindados ficam no aguardo. Uma máquina de escavação gigante rompe o local e cai no nível inferior. O buraco então permite que as sentinelas invadam, e o ataque por armas de fogo se inicia para detê-las. Enquanto isso, a máquina de perfuração se posiciona para chegar de fato até o restante da cidade. Charra e Zee então se aproximam dela. Zee carrega a arma, e Charra dispara os mísseis e acerta uma das bases de sustentação da máquina, mas ela usa outra para se apoiar. Os blindados então seguem tentando conter os inimigos, o que se torna mais difícil quando uma horda imensa de sentinelas invade as docas. Já reposicionadas em outro ponto, Zee retorna a recarregar a arma novamente, e Charra lança os mísseis da máquina de escavação. O ataque destrói outra das bases e derruba a ameaça de vez, mas outra igual surge numa segunda ruptura. Enquanto isso, a Mjolnir segue atraindo as sentinelas pelos túneis, enquanto a energia em volta continua a oscilar e algumas máquinas destroem a antena do rádio. De volta à batalha, Charra e Zee chegam em um terceiro ponto para atacar outra máquina de escavação. Zee agarra o cinto da amiga, que se inclina para atingir a fonte central de energia. Elas acertam com sucesso, mas as sentinelas percebem a presença das duas e atacam. Com dificuldades, Zee retorna ao túnel, mas Charra é perfurada por alguns tentáculos antes de conseguir. No centro de operações, Loki é avisado que uma das naves chegaria pelo portão 3 em 12 minutos. Ele fica receoso sem saber se era uma das suas, mas depois manda os homens abrir o portão. No entanto, as sentinelas atingem os controles, fazendo com que a abertura só possa ser feita manualmente. O Capitão Mifune é encarregado da missão, mas sua munição acaba, e o garoto então é enviado para recarregar a unidade. Mas em meio à troca de tiros, ela emperra antes de poder ser utilizada. O garoto então sobe no blindado e o chuta até fazer o travamento da munição ser liberado. O Capitão Mifune então mira em uma horda de sentinelas vindo na sua direção, enquanto o garoto usa o blindado como escudo e fica ileso. Depois ele se aproxima do Mifune, que está gravemente ferido. Ele manda o rapaz assumir o blindado para abrir o portão. Ele tenta recusar o chamado por não ter terminado o programa de treinos, mas percebe que não tem opção e assume a unidade.
gravidade. Em seguida, Loki tenta se comunicar com Mifune via rádio, mas quem escuta a mensagem é Z. Na nave, os sistemas ficam cada vez mais danificados. Roland então manda Link ir ao deck principal para liberar o pulso eletromagnético. Enquanto isso, o garoto chega na frente do portão para abri-lo, mas uma sentinela lhe derruba antes que consiga. Mas Z chama sua atenção e a destrói com uma arma de raio. O garoto então atira e rompe os contrapesos. O portão começa a ser aberto, a Mjolnir invade as docas se despedaçando, e Link libera o pulso eletromagnético para destruir todas as sentinelas restantes. Nos minutos seguintes, o grupo desce da nave, Z corre para abraçar o marido e nota que ele está usando a corrente que ela tinha lhe dado. Depois, Niobe, Morpheus e Roland são recebidos com arrogância pelo comandante Loki, que explica que o pulso eletromagnético destruiu toda a defesa da cidade, junto das sentinelas. Ou seja, eles estavam vulneráveis a um segundo ataque. Os homens nas docas então escutam mais sentinelas se aproximando e se apressam selando a última defesa da cidade com algumas bombas. Enquanto isso, os conselheiros estão interrogando os capitães, e Niobe revela para eles que deu a nave ao Neil porque a Oráculo lhe falou que ele precisaria de ajuda. De volta a Logos, o casal chega aos campos onde os humanos estão conectados à Matrix, onde é possível ver a cidade das máquinas ao longe. Neil aponta para o lado e pede que Trinity siga para a direção das linhas de força. Na cena seguinte, nos é mostrado as sentinelas se agrupando ao redor da máquina de escavação, o que acaba fornecendo potência para ela ser religada. O comandante Loki então vai ao encontro dos conselheiros e revela que eles só têm 2 horas até que as máquinas invadam a cidade de vez. Na Logos, o casal segue para as montanhas, onde grandes máquinas de defesa são acionadas e lançam bombas na direção da nave. Mais uma vez, Neil usa seus poderes para destruir os projéteis antes de atingi-los, mas logo as sentinelas surgem destruindo os circuitos e Trinity pilota para cima, fazendo as máquinas serem destruídas em descargas elétricas. Isso acaba levando a nave acima das nuvens, onde Trinity tem seu único vislumbre do sol. No entanto, a nave cai com força máxima em seguida, e Trinity até consegue ligá-la, mas eles ainda atingem uma grande torre no centro da cidade. Neil desperta, se aproxima de Trinity e percebe que ela está com perfurações no corpo. O casal então troca suas últimas palavras, enquanto Trinity demonstra sua confiança em Neil, dizendo que ele poderia salvar Zion. Os dois então se beijam e ela morre. Em seguida, Neil adentra a torre em busca da fonte, enquanto máquinas menores começam a cercá-lo, mas logo todas recuam quando o Deus Ex Machina surge. Uma série de robôs se agrupam formando um rosto parecido com o de uma criança. Neil explica que Smith iria destruir toda aquela cidade, assim como estava fazendo com a Matrix, e que o único que poderia detê-lo era ele. O Deus Ex Machina pergunta o que ele quer, e Neil propõe eliminar Smith se ele parasse a destruição de Zion. Nesse instante, a máquina de perfuração rompe a cidade e as sentinelas invadem o local. Mas no exato instante que as sentinelas avançam para matar as pessoas, elas param recebendo o comando da fonte. Em seguida, o Deus Ex Machina reconecta Neil à Matrix. Ele surge na cidade em meio a uma tempestade, com todos transformados em Smiths agrupados à beira da rua. O Smith principal, que no caso é o Oráculo, recebe Neil, explicando que já sabe que será aquele que o derrotaria. Os dois cerram os punhos e avançam para a batalha final. Logo, eles trocam socos que os lançam para longe um do outro. Só que enquanto Neil fica de pé, Smith cai se arrastando no asfalto. Enfurecido, ele parte na direção de Neil e causa uma onda de choque imensa. Depois ele joga o escolhido para dentro de um prédio e os dois trocam alguns golpes lá. Neil então arranca os óculos de Smith com uma série de chutes e o lança para fora por uma janela de vidro. Mais uma vez, os dois se chocam criando uma onda de choque e a luta segue intensa sobre a cidade. Smith então usa a distância para ganhar velocidade e golpear Neil. Ele logo começa a cair, mas Smith se agarra ao seu corpo e lhe acerta no chão, o que resulta numa onda de choque ainda maior e uma cratera na avenida. Os demais Smiths se aproximam do local, mas antes que saboreiem a vitória, o Smith barra Oráculo nota que Neil está recobrando os sentidos. Smith então questiona por que ele persistia. Já de pé, Neil responde que fazia aquilo porque tinha decidido. Smith se aproxima para acertá-lo, mas Neil se defende. Golpeia Smith com um baita soco na cara e lhe joga dentro da terra. Smith então ressurge todo sujo, avança na direção de Neil e o golpeia até ele não poder se erguer. O inimigo então caminha para matá-lo, mas se detém ao lembrar de uma visão que teve que menciona inconscientemente a frase da Oráculo, de que tudo o que tem um começo tem um fim. Neil percebe que a assimilação de Smith não apagou ela completamente, e o homem fica confuso sem entender o que estava acontecendo. Neil se levanta, percebendo que precisaria se sacrificar, e Smith o manda se afastar, mas Neil o induz a iniciar a assimilação. Neil rapidamente tem seu corpo tomado por Smith. O homem então lhe pergunta se tinha acabado, e o novo Smith apenas assente com a cabeça. Nesse instante, o Deus Ex Machina envia ondas de energia ao corpo de Neil, o que causa a exclusão do primeiro clone do programa Smith, e depois de todos os outros. Em seguida, ele desconecta o Neil verdadeiro. A Oráculo retorna ao normal em seu corpo e as sentinelas recuam de Zion, assim como o Deus Ex Machina tinha prometido. Logo o rapaz sai gritando pelo meio do templo que Neil o salvou da guerra, e todos celebram a vitória, enquanto Morpheus e Niobe se abraçam agradecendo ao Neil pelo que ele fez.
Na cena seguinte, vemos o corpo do Neo ser recolhido por uma máquina. Dentro da Matrix, a realidade é recarregada com ajustes, enquanto vemos um gato preto estremecer 2 vezes próximo ao corpo de Sati. Depois, o arquiteto aparece indo de encontro ao Oráculo. Ele fala que ela se arriscou muito para mudar as coisas por ali, e os dois conversam rapidamente. Só que antes do arquiteto desaparecer, a Oráculo questiona o que seria feito com aqueles que queriam deixar a Matrix, e ele menciona que os libertaria. Na última cena, vemos Seraph e Sati chegando até o Oráculo. As duas se abraçam, e depois a menina aponta para o belo amanhecer feito por ela. Sati então questiona se elas veriam o Neo de novo, e Oráculo responde que um dia possivelmente. Qual sua opinião sobre o desfecho da trilogia Matrix? E você está ansioso pelo novo filme da franquia? Me contem nos comentários. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, vou deixar um vídeo aqui no card e também na tela final desse vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo se você gostou, e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.